Bem, o Edson, ele é lá da igreja do Nilton Carneiro, né? Meu amigo. Nós trabalhamos juntos, ele tem me dado a oportunidade de trabalhar com ele alguns dias aí. Ele é um jardineiro de mão cheia, profissional. Amém. Na área de jardinagem. Entende praticamente das plantas, tudo, ele conhece muitas plantas, ele entende mais do que eu. Ele tem sempre me dado a oportunidade aí de trabalhar com ele, me chamou aí, dias atrás aí. E a gente está fazendo trabalho lá no meio de mato, né? Deus abençoe, Deus te abençoe. E muito obrigado aí pela oportunidade que você me deu para trabalhar com você. Deus abençoe você. Eu convidei ele para pregar para a gente. Que quando ele estiver pregando, que vocês possam estar orando para que Deus use ele. E que seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que use você e sua esposa, tá? Que vocês continuem sendo essa bênção que você é, tá bom? Então fica aí sentadinho, orando. A vida silencia em cada esquina, em cada olhar, e uma dor dentro do peito insiste em apertar. As pessoas passam por você, mas não param pra sorrir. Você está só na multidão, sem ter pra onde ir. Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes desse mundo, deixe Cristo brilhar. Ele é o amigo que nos ouve, é o Deus que nos protege, mesmo em meio à tempestade. Feche os olhos e converse com Jesus. Amém, glória a Deus. Derramamos tantas lágrimas por coisas sem valor. Tanto tempo foi perdido e ganhamos tanta dor. Sei que é difícil crer quando estamos a sofrer, mas Cristo sempre está tão perto. Feche os olhos para ver. Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo, deixe Cristo brilhar. Ele é o amigo que nos ouve, é o Deus que nos protege, mesmo em meio à tempestade. Feche os olhos e converse com Jesus. Amém? Que Deus seja louvado. Que Deus te abençoe, Edson. Que Deus te use. Fica à vontade. Feliz sábado. Feliz sábado. Que a graça do Senhor Jesus esteja no meio de todos. Amém? Para mim é um momento de
Para mim é um momento muito de alegria de estar aqui. Fui convidado pelo meu amigo Marcos. A gente, como ele falou, né? A gente trabalha pelos sítios, pelos terrenos, né? Já conhecendo já o dia como é que se diz? Da perseguição, né? A gente crê que também, se a gente não chegar a esse tempo, a gente também dá glórias a Deus. O importante é dormir em Cristo, né? Irmão, vou me apresentar aqui. Meu nome é Edson, né? Como o irmão Marcos falou. Ali está minha esposa, Nádia. Minha filhinha Cecília, a mais nova, né? Está com 1 ano e 1 mês, né? Completou hoje. E Ana Lívia, ela tem 8 anos. A gente está muito feliz de estar aqui compartilhando o pão da vida com vocês, tá bom? Antes de começar, eu queria perguntar a vocês quanto de vocês têm esse livro aqui, a História da Redenção. Tem? Irmão Marco, né? Não, né? Vamos dar um jeitinho para cada um ter um livro desse. Tá bom? Na minha concepção, né, eu acho que sempre que a Bíblia é nossa espada, esse livro aqui é nosso escudo. É o dever de cada cristão ter um livro desse. Ele nos prepara contra as armadilhas de Satanás, ele nos auxilia, através da palavra de Deus, a gente está preparado para os últimos dias, né? E os dias atuais também, que Satanás não para, né? A gente sabe disso, que ele não para. Deus trabalha constantemente em nossas vidas, amém por isso, né? Porque se não fosse, ele já teria nos destruído. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui em tua presença. Cada família aqui que todos os sábados, todas as quartas, todos os domingos, ó Deus, está aqui te adorando, agradecendo teu nome, ó Deus. Só tu és santo, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a entender tua palavra nesse momento. Nós cremos que teu Santo Espírito já está presente desde as primeiras horas, ó Deus, que nós despertamos e sentimos o desejo de vir aqui até a tua casa. Ajuda, ó Deus, abra nossa mente, que essa mensagem, ó Deus, seja primeiro para mim. Amém. Também venha transformar, ó Deus, cada coração, venha ser palavras de Deus de reavivamento em nossas vidas, de preparação. Amém. É o que nós te oramos, desde já te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, esse livro, História da Redenção, antes de abrir a palavra de Deus, ele fala sobre a queda de Lúcifer, a criação, as consequências da rebelião, a tentação e a queda, o plano da salvação, Caim e Abel, né? Fala sobre tudo que Satanás vem fazendo desde o princípio até agora, né? Caim e Abel ali, ele atribui ali, né, o erro de Adão e Eva ali, né, ter comido do fruto, ter desobedecido a Deus. Ele foi oportuno, né, naquele momento em que Adão sai, né, ele aproveita ali Eva sozinha ali, e aí vai uma orientação, né, para que o casal esteja sempre unido, para que quando um estiver meio fraquinho, o outro vá lá e estenda a mão. E para isso que o Senhor fez o homem e a mulher, para que seja um só corpo, para que se fortaleça a cada dia no Senhor. Amém. Então, esse livro aqui, ele fala sobre todas essas coisas que o inimigo vem fazendo com o povo de Deus, né? Aí ele atribui ali, né, Caim atribui a Deus ali, né, o pecado, né, a queda ali, atribui a Deus. Nesse livro fala. Esse livro também fala sobre a Torre de Babel ali. Quem estava maquinando tudo ali foi Satanás ali, para aquele povo ali caísse, aquele povo ali se queresse fazer uma torre ali para adorar outros deuses. Esse livro aqui também fala sobre ali quando fala sobre Jacó e Esaú, né, que eles também ali, né, um momento de fraqueza ali, né, que sempre ali o inimigo ali fez com que ele fosse enganar ali, né, fosse maquinando ali para que Jacó, né, fosse enganador ali.
Então esse livro aqui ele fala uma série de coisas que o inimigo vem aprontando com o povo de Deus. E nesses tempos a gente sabe que não é diferente. Ele trabalha, existe uma guerra muito espiritual que a gente não pode ver, mas nosso Deus ele está constantemente ali, né? Nos ajudando a cada dia. Nosso Senhor Jesus Cristo está como advogado nesse momento, né? Nos defendendo da acusação do acusador. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Muitas vezes a gente só quer atribuir as coisas para Deus, acha que Deus pode fazer tudo, mas Deus não pode fazer tudo. Tem coisas que a gente tem que fazer, né? Tem coisas que a gente tem que botar a mão na massa e seguir em frente. Vi que essa igreja aqui é uma igreja muito bonita, uma igreja pequena, mas muito bonita. Vi também o irmão Marco, o irmão aí, qual é o nome do irmão? Alisson, né? Então, Deus vem usando ele, né? Através da escola sabatina, eu já percebi que ele é um homem de Deus. Amém. E assim a gente tem que ir trabalhando constantemente para que a obra venha a crescer. Porque a gente sabe que não existe a fé sem obra, né? Porque quando a gente enfraquece na fé, o inimigo aproveita essas oportunidades, né? O momento de fraqueza. Vou pedir para os irmãos abrir no livro de Jó. No comecinho do livro de Jó, todos já conhecem essa história. Mas a gente crê que a palavra de Deus ela se renova a cada dia em nossos corações, nossa mente. Cremos que o Senhor tem algo para falar mais uma vez através do livro de Jó, através da história de Jó. Amém. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim, ó, no capítulo 1: havia um homem na terra cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssimo gente ao seu serviço. Paramos por aqui. Então, a gente vê aí que Jó era um homem bastante abençoado, né? Vou narrar um pouco dessa história de Jó, mesmo a gente já conhecendo, mas a gente sabia que Jó era um homem bastante abençoado ali por Deus. Não só por causa dos seus bens, mas a gente sabe que ele era um homem que se desviava do mal. E essa palavra se desviava do mal, nessa única página aqui, a gente vai ver encontrar ela 3 vezes aqui. Nessa primeira aqui é narrado aqui a palavra de Deus, narra 3 vezes aqui o Senhor dizendo que ele se desviava do mal. Então, muitas vezes, né, a gente de vez de se desviar do mal, a gente corre para o mal, né? Por exemplo, tem gente aí que muitas vezes é cristão, ele pergunta: olha, pode fazer isso, olha, pode fazer aquilo, pode comer esse tipo de alimento, né? Esses alimentos que a gente sabe aí, processado, né? Bom, por via de dúvida, é melhor que a gente não coma. Não, pode usar aquela roupa, pode usar qualquer tipo, né? Uma maquiagem aí, né? Outras coisas, outros utensílios. Então, de vez de correr, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo ele diz: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, né? Então a gente pode fazer todas as coisas, mas tudo não convém ao cristão, né? E muitas vezes a gente, de vez de descartar logo, não querer saber daquilo, por via de dúvida, a gente fica se perguntando se pode ou se não pode fazer. E essas coisas que a nossa vida espiritual vai decaindo, vai enfraquecendo, porque Satanás ele usa dessas armadilhas, né? Dessas coisas pequenas aos olhos humanos, para que a gente venha achar que é besteira, que é normal. Mas é algo ali que está se corrompendo, porque o trabalhar dele é silencioso, é aos poucos. E se nós não tivermos cuidado com essas pequenas coisas, nós podemos enfraquecer na fé.
Sempre eu ouvi um pregador falando que um cristão ele não sai da igreja de uma hora para outra, ele vai saindo aos poucos, né? Ele começa a parar, ele falta o dia de sábado, ele não começa a ler a Bíblia em casa, ele não faz o culto, começa com pequenas coisas e depois começa a não ir mais para a igreja, né? A se corromper, né? E se perde a vontade, o apetite de buscar o Senhor. Então, na história de Jó, a gente vê que Jó aqui, ele era um homem que temia Deus e se desviava do mal. Seus filhos não eram cristãos, pelo que o pouco relato que a Bíblia fala aqui, que não era cristão, mas ele fazia culto ele fazia culto ao nosso Deus, para que seus filhos não se desandassem, como diz a história, né? Que viesse na presença dele, né? Para que a geração dele viesse um dia se converter, assim como muitos pais aí que não tem filho na igreja, mas ele está ali de joelho, está orando ali, ainda que o filho seja o pior, mas ele está ali orando para que seu filho venha andar no caminho do Senhor. Amém. Então, com Jó, ele era temente a Deus. Vimos que, vamos ver nessa história aqui, que no versículo 6, diz assim, ó, no capítulo 1: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: ó Senhor, de rodear a terra e passear por elas. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mais uma vez a gente vê aí que o Senhor enfatiza, né, que ele se desvia do mal, né? E Satanás, como acusador aqui, né, responde. Então Satanás respondeu ao Senhor, versículo 9: será que esse motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo o que ele tinha? Então, ele faz ali uma provocação a Deus ali, né? Deus relata ali a qualidade ali de Jó, né? Que tinha com ele, mas a gente sabe que ele é o acusador. Ele é o acusador, ele acusa o povo de Deus. Ele tem inveja de Deus, ele tem inveja dos filhos de Deus, porque foi feita a imagem e semelhança, como de Gênesis. E ele não se contém ali em ver ali a grandiosidade a força de vontade de Jó ali, de adorar a Deus, a disposição de todos os dias ali, prestar culto, né? A fé de Jó. E ali ele questiona ali, né? É verdade que tu bota uma cerca ali para proteger ele? Então a gente sabe que ele veio, né, descer essa terra de Satanás e veio como um leão furioso para destruir os filhos de Deus. Então aí ele provoca a Deus. E aí a gente sabe da história que Deus permite que ele vá lá, né, e destrua as coisas de Jó, né? Permite que destrua a sua família, mas a gente sabe que ele não permite que... Aí depois ele questiona aqui, ó, no capítulo... Diz aqui, ó, aqui no capítulo 2, diz assim, ó: um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por elas. Versículo 3: o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme ao Senhor e se desvia do mal. Mais uma vez o Senhor fala aqui que ele se desvia do mal. Ele se desvia do mal. Ele não queria saber de nada. Ele morreu por pecado. Mesmo ele sendo pecador, mas ele morria por pecado. Mas aí é como se Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabe que ele é onisciente. E Deus sabia que Satanás iria perguntar aqui no texto adiante, que diz assim:
deixa eu tocar nele. Aí o Senhor disse, tá certo, só não mate ele. E ele já tinha destruído tudo, já tinha destruído as casas, já tinha destruído ali os servos tudinho de Jó, já tinha destruído os seus animais, já tinha destruído tudo que você imaginar, ele já tinha acabado. Mas aí ele agora quer destruir a vida de Jó. Então o Senhor diz, não, a vida dele, você poupa a vida dele. Você pode atacar ele, mas só poupa a vida dele. E aí o Senhor, sabendo de todas as coisas, né? E permitiu. A gente sabe que lá no Gênesis, né? O Senhor pergunta assim para Adão, né? Após o pecado, né? Onde tu estás? Deus não sabia que ele estava lá? Deus sabe todas as coisas, né? Já sabia. Quando Caim mata Abel, ele também pergunta, cadê teu irmão? Ele responde, né? Não sei, onde é que está meu irmão? Por acaso eu sou dono dele, ele dá um fora em Deus, né? Mas Deus já sabia de todas as coisas. Mas muitas vezes Deus quer saber da sua boca, quer saber o que você está com o seu coração, o que você tem para falar para Ele. Deus espera a sua resposta. E a resposta de Satanás mais uma vez foi dura. A resposta de Satanás mais uma vez foi grosseira, foi dolorosa, e pediu ali para mais uma vez atingir a vida de Jó. E aí a gente sabe da história, ele pega Jó, coloca aquelas enfermidades, aquelas úlceras, aqueles câncer terrível. Chega um momento em que no versículo 11, né, do capítulo 2, que os amigos, a visita, né, dos amigos ali, vão até ali para visitar Jó. E eles ficam irreconhecíveis. Será que aquele homem é ele mesmo? Porque Jó ali estava com aquelas úlceras, aqueles cânceres na cabeça ali, terrível ali, sofrendo, desfigurado, não sabia mal o que fazer. Mas aí os amigos dizem, esse homem fez alguma coisa. Mas não é possível, esse homem fez alguma coisa para estar recebendo tudo. Esse homem era rico, esse homem tinha bens, esse homem tinha filhos, filhas, tudo bonito, saudável, empregado, bem. Esse homem prestava culto a Deus, mas esse homem vacilou em alguma coisa. E ele estava irreconhecível, né? E ali eles jogaram um pó na cabeça de Jó, sem saber o que Jó estava sentindo. A Bíblia relata que foi por meses que ele sofreu. Não foi nem um dia, nem foi nem 2 dias. Foi por meses que ele sofreu, né? Eu cortei aqui a boca aqui um pouco aqui, o aparelho quebrou. Aí cortou aqui, mas tá me incomodando desde ontem. Imagina. Aí eu fico imaginando, né? Esses dias eu estava cortando lá, limpando um pouco lá no sítio. Até falei que um amigão trabalhou lá um dia comigo. Caiu uns espinhos. Eu esqueci até aquele nome daqueles espinhos. E caiu aqui, eu disse, meu Deus, que dor que Cristo passou ali com aquela coroa de espinho, né? E vendo aí, né, o que Jó sofreu por meses, né? E ali ele não murmurou contra Deus. Que fé é essa, irmão? Bom a gente tentar voltar um pouco o texto e entender que ele se desviava do mal. Quando ele se desviava do mal, ele teve uma preparação para o futuro, né? Ele teve uma preparação para o futuro, para suportar tudo isso que ele suportou nos dias atuais dele. Se ele não tivesse se desviado do mal, talvez nem seria tentado, né? Porque ali o Satanás já tinha ganhado a alma dele, para que ele se preocupar mais, né? Mas aí ele, naquele sofrimento todo ali, né, ele não murmura contra Deus, e sim ele se amaldiçoa. Ele amaldiçoa o dia que nasceu, ele amaldiçoa o dia que saiu do ventre da mãe, e todas as palavras que é dita quando uma criança ela vem a esse mundo, ele disse que para ele foi tudo ruim, tudo péssimo, tudo miserável, tudo terrível. Ele, sem dúvida, suportou uma grande provação, né? A gente sabe ali que foi um momento difícil, né? Ali teve um momento ali que ele estava tão
tão amargurado, tão dolorido ali, que ele, aquela criatura que diz ali aqui mesmo no texto de Jó, que é o Leviatã, né? Uma criatura simbolicamente super poderosa. Naquela época lá eles tinham essa crença, né, que existia um Leviatã no mar, uma criatura super poderosa. Vocês vão ver aí no capítulo 3, né, por diante aqui, quando diz assim: Jó amaldiçoa seu nascimento. É mais ou menos aqui no capítulo 4 para baixo um pouco, vocês vão ver aqui. Eu estou encontrando agora, mas está dizendo, no capítulo 3, no versículo 4 por diante, vai falar ali que ele desafia o Leviatã. Ele estava tão fora de si, que ele desafia o Leviatã, né? Aquela criatura feroz, aquela criatura terrível. Mas ele estava ali sem saber o que fazer, mas ele não blasfemou contra o nosso Deus. Ele tomou aquele tudo para si, né? Isso mostra que quando a gente tiver em momentos difíceis, em momentos de provações, em momentos em que a gente não sabe o que fazer, a gente tem que suportar, a gente tem que aguentar e confiar que Deus é o nosso Redentor e que Ele tem algo mais para frente melhor, que tudo vai passar. Amém. Né? Mas as palavras deles para os fiéis nunca vai passar, né? Ela permanece firme, né? Para toda a eternidade, né? A gente quer uma prova disso. Por exemplo, quando Lúcifer, né? É um nome que não está na Bíblia, mas é conhecido, ele é classificado assim pelos teólogos, né? Essas pessoas mais entendidas, que é como se fosse um portador de luz. Diz assim que quando ele pecou, ele já começou a pecar lá em cima, né? Quando ele cobiçou o trono de Deus. O pecado não foi embaixo, o pecado foi em cima. Quando ele cobiçou e foi expulso ali, né? Deus poderia fazer duas coisas, né? Ele poderia acabar com Satanás naquele momento, destruí-lo, nunca mais existir mais, né? E aí ia ficar aquele receio lá dos anjos, né? Olha, ele fez com Satanás, ele pode fazer isso com a gente. Ele poderia anular sua palavra, só que a palavra de Deus diz que nunca pode ser anulada. Passará todas as coisas menos minha palavra. Isso aí era impossível, né? A sua lei também. Então ele deixou que Satanás ficasse aqui. E outra coisa, ele poderia fazer outra coisa, morrer. Só o que poderia pagar, né, era a sua morte em cruz. Ele preferiu isso, né? Era 3 opções: ou ele matava Satanás, ou ele anulava a sua palavra, que é impossível anular, ou ele morria em cruz. Ele preferiu morrer na cruz, né? Então a gente vê que tudo que Cristo fez pela gente, todo o plano de salvação, de redenção para o ser, a gente tem que valorizar. A gente tem que se desviar do mal, tem que fazer que nem Jó, tem que sofrer as perseguições, né? As calúnias, né? As caras feias do irmão, qualquer tipo de problema a gente tem que suportar, né? As doenças, as aflições, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que confiar como Jó confiou. Amém. No Senhor, né? Então, vimos aqui que Jó, ele foi um homem íntegro e reto. É o que Deus espera da gente. A gente seja um homem íntegro e reto nos caminhos do Senhor. Deus, ele... O pessoal diz, né? Ele escreve com linhas tortas, né? Escreve com linhas tortas para que no final venha dar tudo certo, né? Vendo na lição aí, né? Quantas coisas que foram... Moisés aí, né? Matou o homem, fez as coisas erradas, não confiou, como diz aqui na história da redenção. Isso que é importante ler esse livro. Ele relata ali, em detalhe, o que aconteceu nesses momentos ali, né? Esse momento da Torre de Babel, nesse momento
em que Moisés mata ali, né? Que queria tomar ali por si as decisões. Então esse livro, Deus ele tem algo para que nós não desanimamos. Ele tem algo forte e poderoso para nós. Mas nós precisamos desviar do mal. Amém. Né? Amém, glória a Deus. Gostaria de ler aqui um texto, né? O livro de Ellen White, aqui na página 34, História da Redenção, que é uma história, é um texto muito forte. Eu grifei aqui, achei bastante forte. Diz assim, na página 32, aqueles que não tiver também tem um aplicativo, né? Eu tenho um aplicativo aqui, vocês podem depois ir lá e ver na página 32. Aí ele finaliza na página 34. Diz assim, ó, qual é a visão da nossa serva no White? Ela diz assim, ó, foi-me mostrado Satanás como ele era. Como ele era. Um anjo feliz e majestoso. Em seguida foi-me apresentado como ele é agora. Ainda tem um aspecto majestoso. Ou seja, ele tem a perfeição. Ele não é aquele que o pessoal vê aí, bota um chifre, um negócio feio, que ele é mentira. Ele é mentira, ele ainda tem um aspecto bonito. Sua afeição ainda são nobre, pois é um anjo, embora caído, mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, preocupações, infelicidade, malícia, ódio, maldade, engano e todo tipo de mal. Observei especialmente aquela fisionomia que tinha sido tão nobre. Sua testa começava a recuar. A testa dele, eu acredito que ele era bem glorificado, né? Ele era aquela coisa bem bonita. Mas aí o pecado fez com que ele recuasse. É como se a pessoa fosse envelhecendo, fosse se transformando. Então ele tá perdendo, conforme esses 6 mil anos, né? Estamos chegando quase nos 7 mil anos, né? Ele já foi naquela recaída, está perdendo sua beleza. Vi que durante tanto tempo ele se inclinou ao mal, e que as boas qualidades se designaram e os traços malignos se desenvolveram. Os traços malignos se desenvolveram terrivelmente. Seus olhos eram penetrantes, astutos e dissimulados. Ele era compolento, mas a pele nas mãos e no rosto estava fraciada e caída. Quando vi, apoiava o queixo sobre as mãos esquerda. Parecia estar em profundo pensamento. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Olha, a irmã, quando ela viu esse sorriso dele, diabólico, ela tremeu, né? Ela achou algo muito terrível, algo muito forte. E ela diz assim, ó, ele estava cheio de maldade e dissimulação satânica. Esse sorriso, o que ele esboçava precisamente antes de capturar a sua vítima e ao prendê-la em sua maldade, né? Esse sorriso se tornava horrível, humildemente, que é outro texto já. Então, a gente vê que ele estava ali, né? A irmã lá se surpreende quando vê Satanás ali, né? Como ele era antes, um anjo poderoso, foi dado uma visão a ela, um anjo poderoso de luz, bonito, majestoso, glorioso, e como ele está agora, né? Perdendo sua beleza, perdendo sua forma, com pensamentos e atitudes de malícia, um sorriso diabólico, pensativo o que vai fazer a cada instante,
E o que ele faz a cada instante é o mal, que a gente sabe. Então, foi surpreendente quando a irmã White viu a reação, o esboço dele ali naquele momento. Então, algo tão forte, tão poderoso como é o nosso inimigo. Será que a gente está, buscando a Deus como deveria, se fortalecendo, nas pequenas coisas, porque Ele é detalhista, Às vezes a gente acha que o pecado é só adultério. É pecado, como o irmão fala, pecado cabeludo, Pecado cabeludo, adultério, matar, roubar, é a lei de Deus. Mas essas pequenas coisas, a gente sabe que ali no céu ali, começou com uma pequena coisa ali, Ele começou ali a cobiçar, ser mais do que o Altíssimo, subir acima das estrelas, como está em Ezequiel, Seria acima das estrelas, semelhante ao Altíssimo. Mas vimos que ele começou ali, influenciar um anjo, 2 anjos, e milhares e milhares e milhares de anjos que a Bíblia fala. Milhares e milhares e milhares. A visão que João viu do trono era de milhares e milhares incontáveis de anjos. E lá ali a Bíblia diz que 1/3 dos anjos foi expulso. E ele começou ali com um anjo. Você acha que ele fez ali uma reunião ali, uma palestra ali geral? Não, ele foi com um ali. De um passou para outro. E de outro foi passando para outro. E depois 1/3 de milhares e milhares de anjos. Então, esse livro, ele fala que Satanás teve a oportunidade, Depois que ele vê esse mundo, ele teve a oportunidade de se converter. Só que esse livro também relata que o pedido dele a Deus ali de voltar ao céu era falso. Era falso, era mentiroso, era enganador. Se Deus tivesse deixado Satanás subir de novo, ou Lúcifer, ele tinha feito tudo de novo, porque ele tinha um coração egoísta. Ele permitiu que o mal crescesse no seu coração. As pequenas coisas, Não é pecado a gente, talvez, vamos supor, um carro bonito. A gente vê aquele carro bonito, nossa, que carro lindo. Normal, você viu. Você não pode cobiçar. Você não pode cobiçar. Você não pode cobiçar a mulher do irmão. Você não pode cobiçar o dinheiro que o irmão tem, que ele ganha, Você vê que é bonito, nossa, parabéns, Deus abençoe e continue abençoando. Mas se você alimentar aquele pecado, aquela intuição, O pastor, que hoje ele não é pastor mais, Zan Saraiva, ele diz assim: semeie um pensamento e colherás um hábito. Semeie um hábito e colherás pensamento, um pecado. Então, aquilo que a gente semear, se for de bom, vamos praticar. Mas se aquilo for de ruim, não deixe aquele que você semear começar a tomar conta de você, porque vai virar um hábito. E de um hábito gera um pecado. Todo hábito ruim, ele gera um pecado. Seja ele um pecado acariciado, ou seja ele um pecado que você tem ambição. Você querer crescer com ambição, querer ser melhor que o outro. Em todos os aspectos, Satanás ele tinha essa ambição, esse pecado da cobiça, esse pecado terrível. E tudo isso que ele tinha ali, ele quer atribuir aos filhos de Deus. Veja que ele não conseguiu mais ali arrumar pretexto para atacar Major. E ele ali vai ali e diz: mas também tu não deixa tocar na vida dele? Ele já quer destruir tudo de Jó. Ele agora vai querer na vida de Jó. Tem aqui também eu trouxe para vocês esse pequeno texto aqui, que é sobre os valdenses. Quantos já ouviram falar dos valdenses? Era um povo ali, era consagrado ali a Deus. Um povo que antes de Lutero e antes de Calvino, eles já estavam ali protestando ali, contra a Igreja Católica, contra
as coisas que eles viam que era errado ali. Então, tudo que foi feito pelos patriarcas, Jó, Abraão, né? Tudo que foi feito, né? Foram Noé, todos aqueles servos, né? Davi, Daniel, né? Daniel é um grande exemplo, né? Isso contaminou ali com as filhas da iguaria do rei. Tudo isso que esse povo fez com que a gente tivesse uma missão hoje, né? Amém. Os valdenses, eles pegavam toda a sua família ali, né? Ia para os morros. Vimos aqui que esse homem chamado aqui, não estou encontrando aqui agora. Não estou encontrando aqui agora, mas vimos que Lutero, Calvino foram homens que para eles continuar a obra ali, né, de missão, de protesto, de viajar a outra cidade, outros países ali para pregar o evangelho ali, suportar tudo. Como diz no Castelo Forte ali, né? Que ele ali na caverna ali, né? Deus deu discernimento através do Espírito Santo ali, ele compôs esse hino, né? Castelo Forte. Foram algo, irmão, que alguém teve que lutar por ele, né? Eles eram de uma descendência de exemplos, uma descendência de luta, de força, que eram os valdenses, né? Antes dos valdenses teve outros, até chegar em Adão e Eva. Pessoas ali que não desistiram por nada, né? Que suportaram como já suportou, que teve aflições, teve desafios, e que se desviaram do mal, né? Se arrependeram, como Davi, que se arrependeu ali. Ele não poderia se arrepender não, ele estava com o reino ali, né? Poderia ficar no mundo carnal ali. Mas ele se arrependeu não. Ele se arrependeu. Ele mudou. Eles criam um coração, Senhor, igual o teu, um coração renovado, um coração puro, né? E aí quando eu vejo para esse povo, Lutero, Calvino, né? Guilherme Miller, meu Senhor, tem o que fazer, ó Deus. Da sabedoria, me ensina a orar, me ensina a te buscar, me fortalece, dá inteligência, Deus, dá sabedoria para não cair, para se desviar do mal, né? Para fazer o teu agrado. Finalizando, tem um hino? Tem. É o Fiel a toda prova. Antes de ler o hino, eu queria ler um texto aqui que diz assim, ó. Que é mais uma vez chegando no servo Jó, diz assim: não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? No capítulo 1, né? Jó, depois de tudo que tinha passado, né? Ele diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ó Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do... Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tudo isso que ele passou, tudo isso que ele suportou, ele não atribuiu a Deus, né? Ele confiou em Deus,
ele se amaldiçoou, né? Tem um texto, tem uma frase que diz assim, até escrevi aqui, pode ser que eu esqueça, que eu acho interessante, às vezes quando uma pessoa ali, né, eu estou com a cabeça meio ruim, a pessoa fere a gente, alguma coisa, eu lembrei, diz assim, dai-me o que eu preciso, não o que eu mereço. O que é que a gente precisa? Da graça de Cristo a cada dia em nossas vidas. Amém. Ele dando essa graça a gente vai caminhando. E o que é que a gente merece? A gente merece morrer, né? A gente pecou, a gente merece morrer. Mas só a graça de Cristo é suficiente para a gente caminhar, né? Amém. Então, o livro de Eloy também diz, né, que depois que tudo isso que passar, quando a gente chegar no céu, ainda vai ser pouco. A gente vai achar, foi fácil. Porque tudo que Ele tem preparado para a gente, né? Como diz João, momento algum vai imaginar o que Ele preparou para a gente. Amém. É algo super maravilhoso. Então, se esforce, lute por esse preço que Cristo pagou na cruz, né? Por esse preço que os outros ali pagou, né? Temos ali a história de Pedro, né? Que estava ali. A gente precisa ter a paz de Pedro, né? Pedro ali, né? Depois que estava prestes a morrer, ser crucificado ali, ele estava o quê? Estava dormindo, sabendo que uma pessoa ia morrer amanhã, tu dormia não, ele dormiu, né? O anjo foi lá acordar ele estava dormindo, então porque ele tinha paz, né? E essa paz a gente só pode encontrar se desviando do mal e fazendo a vontade dele, amém? Amém. Deus abençoe a todos.
ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração. Romanos capítulo 12, versículo 21 diz que não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Aqui na luta ali entre Jacó, né, e o anjo, a irmã White colocou um texto aqui que eu até grifei, achei interessante, diz assim, para nós no dia de hoje: aqueles que não fizerem agora um esforço intenso para exercer fé perseverante, estarão inteiramente despreparados para exercer a fé, que os capacita e permanece em pé no dia da provação. Amém. Então, se hoje a gente buscar essa fé, como ela diz aqui, intensamente, nós não vamos estar preparados no dia da provação. Misericórdia. Misericórdia, né? Nós possamos buscar o nosso Senhor constantemente. Não deixe para a última hora, não deixe para amanhã, como o irmão falou, deixe para faça hoje. Salvação é diária, é cada dia. Possamos fazer valer a pena o esforço de Cristo, né? Amém? Oremos. Magnífico Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fez e faz de tudo, ó, todos os dias por nós. Te agradecemos pela morte de cruz, te agradecemos por tua misericórdia, Deus. Nós pecadores, falhos, miseráveis, o Senhor não desiste da gente. Nós também, ó Deus, não possa desistir de Ti, ó Deus. Nos traz, ó Deus, um coração, nos quebranta, ó Deus. Tira esse coração de pedra, dá um coração de carne, renovado a cada dia. Com apetite, ó Deus, de buscar, ó Deus, Tua palavra. Se esforçando, fazendo valer a pena tudo que o Senhor fez e faz a cada dia por nós. Ao nós dormirmos, ao nós levantarmos, o Senhor tem preparado grandes coisas, Deus, grandes bênçãos. Quando vier, ó Deus, aflições, problemas, Tua palavra diz: no mundo terei aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor deu esse exemplo para que nós também venhamos ter, ó Deus, vida plena em Ti, ó Deus. Nós possamos, ó Deus, receber essa recompensa que o Senhor tanto se esforçou, Deus, por cada um de nós. Que nós possamos valer a pena, Deus, essa recompensa, essa redenção. Ajuda, Deus. Dá-nos um restante de sábado a cada um em Tua presença. Dá-nos uma semana, Deus, que está por vir também em Tua presença. E com apetite, a vontade de buscar a cada dia. Esse é o meu desejo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.